Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 6. Polígono, traçados e construções. Desenhando triângulos. Polígono, o triângulo. Polígono é uma figura geométrica formada por uma linha poligonal fechada. Alguns exemplos ao lado: triângulo, quadrado, losango, retângulo, paralelogramo e o pentágono. Isso já foi visto anteriormente na aula 5. Só que agora vamos analisar passo a passo alguns tipos de polígono e seus traçados. O primeiro é o nosso triângulo. Então, analisando o triângulo. Triângulo é um polígono formado por 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Observe o exemplo a seguir. Veja aí o triângulo bem detalhado: ângulo, lado e vértice. Uma setinha indicando perfeitamente cada elemento dessa figura, ok? Triângulo, classificação 1. Classificação dos triângulos: quanto aos seus lados, ou seja, quantas medidas, ou seja, o tamanho de cada lado. Eles são subdivididos em equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero ele tem os 3 lados de mesma medida. O triângulo isósceles tem 2 lados de mesma medida e o terceiro de medida diferente. E o escaleno tem 3 lados completamente desiguais. Todos os 3 lados têm medidas diferentes. Então, resumindo, o triângulo se classifica quanto aos lados, ou seja, quantas medidas do seu lado, em 3 nomes: equilátero, os 3 lados iguais. Observe que tem uns tracinhos aí nos 3 lados iguais. O isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. Observe que tem 2 tracinhos simbolizando que tem 2 lados iguais e o de baixo diferente, DE. E o terceiro triângulo é o escaleno. Observe que eu coloquei aí um tracinho, 2 tracinhos e 3 tracinhos, simbolizando que os 3 lados são desiguais, são diferentes, ok? Triângulo, classificação 2. Agora nós vamos analisar os ângulos, a abertura, as medidas em graus internamente de cada triângulo. Então, classificação do triângulo quanto aos seus ângulos, quanto às medidas, o tamanho dos seus ângulos internos. Observe, se ele tiver um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Se ele tiver 3 ângulos menor que 90 graus, é chamado de acutângulo. E se tiver um ângulo maior do que 90 graus, é chamado de obtusângulo. Então, resumindo, os triângulos se classificam também quanto aos ângulos, quanto às medidas dos seus ângulos internos. Se ele tiver um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Se tiver 3 ângulos menor que 90 graus, é chamado de acutângulo. E se tiver um ângulo obtuso, é chamado de triângulo obtusângulo. Ok? Polígono, construção. Polígono é a figura geométrica formada por uma linha poligonal fechada. Como traçar um triângulo? Veja que eu estou sempre definindo o que é um polígono para a gente não esquecer, ok? Vejamos como desenhar ou traçar um triângulo solicitado abaixo. Desenhar um triângulo equilátero, dado seu lado AB 5,5 centímetros. Bom, já sabemos que o triângulo equilátero tem 3 lados de medidas iguais. Obviamente, se ele deu um lado AB, os outros 2 vai ter a mesma medida. Como traçar esse triângulo sem o auxílio do transferidor? Então, ponta seca no ponto A, abertura AB, eu traço um arco para cima. Ok? Com a mesma medida da abertura desse compasso, centro a ponta seca no ponto B, saindo do ponto A, eu corto esse arco lá em cima no ponto C. Pronto. Agora é só ligar mais os 2 lados que faltam. Ligo o ponto C ao ponto A e ligo o ponto C ao ponto B. Pronto. Está aí meu triângulo equilátero traçado. Um polígono regular.
Lembrando que polígono regular tem os três lados iguais, os ângulos iguais, ok? Polígono, construção. Agora vamos desenhar um triângulo retângulo, dados seus lados AB 7,5 cm e AC 3,5 cm, aplicando o processo de retas perpendiculares, traçados passo a passo. Observe que já foi visto esse assunto, retas perpendiculares, na aula 2 anteriormente. Como fazer esse triângulo? Eu tenho um segmento de reta AB. Ele já me deu esse lado AB. O triângulo tem três lados. Então eu vou levantar uma perpendicular na extremidade do segmento AB na letra A. Como fazer? Ponta seca no ponto A, abertura qualquer, traço um arco determinando o ponto 1. Com a mesma medida desse arco, centro no ponto 1 e marco nesse mesmo arco o ponto 2. Com a mesma medida ainda, centro o compasso no ponto 2 e nesse mesmo arco marco o ponto 3. Pronto. Eu agora vou determinar o ponto 4 imaginando dois arcos cruzados no ponto intermediário entre esse arco 3 e 2. Então eu imagino a metade do ponto 3 e 2 e abro o compasso passando um pouco do ponto da metade e vou para o ponto 2 e corto esse arco no ponto 4. Observe. Pronto. Isso já foi visto anteriormente. Quando eu ligar o ponto 4 ao ponto A, eu tenho a minha reta perpendicular. Na aula 2, se você analisar, você vai relembrar direitinho. Agora eu vou determinar sobre essa reta perpendicular a medida do segundo lado, AC 3,5 cm. Então coloco aí, vou medir a partir do vértice da letra A, 3,5 cm nessa reta perpendicular e determino o ponto C. Então já tenho agora dois lados, AB e AC. Vou ligar o ponto C ao ponto B, determinando assim o meu triângulo retângulo, certo? Ok? Polígono, aplicações. Observe a presença de triângulos na estrutura metálica da torre da rede elétrica e na peça mecânica abaixo. Pouco estilizado, mas essas figuras vieram da formação dessa figura geométrica. Ok? Veja outro exemplo bem claríssimo, bem claro aí a nossa torre Eiffel. Ela é formada toda por triângulos. Então o triângulo já foi definido que é o polígono mais resistente que tem na geometria. Ok? Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!